A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos. Aqui é o pastor Renato de Freitas, pastor da Igreja Batista Independente do Panatês, a IBIP. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Multiplicadora. Tenho certeza que nesse dia você também será abençoado. Lembramos que hoje nós estaremos ministrando a 6ª aula desse nosso curso de formação de líderes multiplicadores. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, peço que você vá lá no nosso canal e possa estar assistindo essas aulas anteriores, para que venha acompanhar todo o curso e entender a visão por completo. Amém? Antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, eu queria compartilhar aqui com você os livros que têm sido textos áureos para nesse nosso curso, temos usado como base. Temos esse primeiro livro aqui, que é Transformando Membros em Líderes, um livro de uma leitura maravilhosa. Deus não nos chamou para sermos membros de igreja, Deus nos chamou para sermos discípulos, e líderes na sua casa. O outro livro que eu queria indicar também é o livro texto dessa aula de hoje. Nós vamos na aula de hoje falar sobre relacionamento discipulador. Esses livros eles são da editora de Missões Nacionais da Igreja Batista Brasileira. Você pode encontrar no site da Visão da Igreja Multiplicadora, e nós também estamos disponibilizando na nossa igreja, caso você queira adquirir esse material. Temos também esse aqui, maravilhoso, Multiplicando Discípulos. Esse aqui você vai potencializar a ideia que Jesus nos deu de fazer discípulos de todas as nações. Precisamos não somente fazer discípulos, mas precisamos multiplicar discípulos para a sua glória. E este aqui é um livro que vai corroborar com o relacionamento discipulador, que é Raízes. Aqui está o acróstico do que temos que fazer no RD, Relacionamento Discipulador, que é aprofundar raízes. Ok? Pessoal, dito isso, vamos para a nossa aula, mas antes disso vamos fazer a nossa oração. Queria chamar vocês a orar agora nesse instante. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para mais um tempo de crescimento, ó Pai. Aprendermos, ó Deus, aquilo que Tu queres para a Tua igreja e crescermos juntos como povo de Deus na face da terra, Pai. Por isso nos dá o discernimento necessário, Pai, para que possamos aprender, Senhor. Ilumina o nosso coração, Pai. Ó Deus, abre, Senhor, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Oramos assim, abençoando a cada um, Senhor, que nesse momento nos assiste, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos agora iniciarmos a nossa aula. Quero convidar já todos vocês para estar juntamente conosco, observando detalhes por detalhes daquilo que nós iremos trabalhar. Primeiro, iniciarmos a nossa aula, vamos estar recordando de alguns tópicos que já volta e meia nós abordamos. Primeiro é sobre a visão da Igreja Multiplicadora. Você que é líder de PGM, você que é líder de ministério, você precisa conhecer a visão da sua igreja. Qual é a visão da Igreja Multiplicadora? E aí nós vamos estar discorrendo sobre isso na aula de hoje, ok? Então vamos iniciar aqui, primeiro o ponto da nossa lição, o que é a visão da Igreja Multiplicadora. A visão da Igreja Multiplicadora é a visão intencional, baseada em 5 princípios bíblicos para a igreja local, a fim de que ela possa cumprir a grande comissão. Então, a visão da Igreja Multiplicadora não é uma visão retirada de fora da Escritura, mas é uma visão bíblica, para que a igreja local possa cumprir a grande comissão. Que 5 princípios são esses? Vamos lembrar quais são esses 5 princípios, baseados no acróstico das nossas mãos. Na verdade, no acróstico é a visualização das nossas mãos. Primeiro princípio é o princípio da oração.
Segundo princípio, evangelização discipuladora. Terceiro princípio, formação de líderes, né? Quarto princípio, a plantação de igrejas. E o quinto princípio, né, a desenvolver da compaixão e graça, algo tão característico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos, portanto, aí, dando continuidade, vamos lembrar do nosso tema de hoje, que vamos falar sobre o relacionamento discipulador, né? O relacionamento discipulador. Primeiro, nós vamos fazer esse contraponto entre o saber e o fazer, né? Isso tem sido um grande dilema entre saber o que tem que ser feito e realizar aquilo que nos está proposto por Jesus Cristo. E aí nós entramos nesse grande dilema, né? Todos sabemos que o chamado primordial nosso é para fazer discípulos, mas entre saber e fazer há uma grande distância, né? Então nós percebemos, como as próprias estatísticas já nos apontam, que poucos membros das nossas igrejas já ganharam alguma pessoa para Jesus, né? Já produziu algum discípulo, né? E como nós bem sabemos já pelas estatísticas, né, as últimas pesquisas do IBGE, os evangélicos no Brasil, eles já totalizam, né, 31% da população brasileira. Fazemos um cálculo aí em cima dos 200 milhões, né? Nós chegaremos aí a quase um terço da população brasileira se declara evangélica. Então, se a gente fizer uma conta assim bem rápida, né? Se desses cerca de 62 milhões, né? Se cada um ganhasse uma pessoa para Jesus durante um ano, né? Passasse um ano, ganhasse uma pessoa para Jesus, nós teremos o dobro dessa quantidade, teríamos aí, né, cerca de 120 milhões. Né? E aí, com mais um ano, se cada um desses 120 ganhar uma pessoa para Jesus, nós teremos alcançado toda a população brasileira para Cristo. O que esses dados nos mostram? Eles nos mostram, né, que entre o saber e o fazer há um abismo enorme. Né? Então, a estatística vai apontar que, em relação a produzir discípulos, a maioria dos crentes são infrutíferos, né? Eles não, durante a sua jornada, eles não conseguiram produzir sequer um discípulo de Jesus, né? E a média nacional é de 0,5, né? Cerca de metade de um discípulo por crente produzido, né? Então precisamos mudar esse quadro. E qual a grande problemática, né? Por que acontece essas coisas? Primeiro, a razão é a falta de exemplo, né? Nós sabemos que quando nós falamos de discipulado, nós falamos do exemplo. E é interessante que eu queria voltar aqui com vocês para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Isso aqui é praticamente um estudo, né, sistemático do RD. Né? Paulo aqui estabelece alguns princípios maravilhosos para o relacionamento discipulador. Nesse livro 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo de número 6, Paulo diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Interessante que Paulo estabelece aqui um preceito, né, do exemplo, quando os tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo, porque Paulo se tornou um imitador de Cristo. Então, para desenvolvermos RD, nós precisamos construir o exemplo. Portanto, a falta de exemplificação do que é e como funciona o RD tem sido um dos principais obstáculos para o movimento da multiplicação de discípulos em nosso meio, em nosso país. Né? Interessante que nós sabemos que temos que fazer, mas muitas vezes não fazemos porque não temos exemplos, não temos visto isso na vida das pessoas, como meu pastor tem feito discípulo, como o líder da mocidade tem feito discípulo, como o líder das senhoras tem feito discípulo.
Então, quando os membros começam a observar na vida prática de alguém como ele faz, ele provavelmente assim fará. Amém? Então, o que nós temos, portanto, é algumas ideias vagas em relação àquilo que é o nosso alvo, algo que não acontecia na vida do apóstolo Paulo. Né? E que ideias são essas? Diz assim, o que significa na prática priorizarmos o fazer discípulos como um estilo de vida? Porque nós dizemos muitas vezes assim, nós sabemos que fazer discípulo é a missão central da igreja. Então isso precisa ser um estilo de vida nosso. Né? Não pode ser um programa, tem que ser um estilo de vida. Isso tem que fazer parte da nossa agenda diária. Para isso nós precisamos, portanto, responder essas perguntas. Primeiro, que ações envolvem, né? Que ações envolvem o fazer discípulos? Né? Outra pergunta também que nós temos que responder é quantas horas teremos que dedicar a isso durante a semana. E em geral, né, não sabemos ou não falamos ou não ensinamos porque temos poucas experiências e às vezes ideias vagas sobre o que está se passando. Interessante que, retomando aqui o texto, né, de 1 Tessalonicenses capítulo de número 2 agora, Paulo diz assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estadia entre vós não se tornou infrutífera. Né? Interessante. O apóstolo Paulo está exemplificando que o momento em que ele passou naquela comunidade, ele gerou discípulos. Né? Ele não foi infrutífero, né? E nós vamos entender mais à frente o porquê. Né? Então, o que significa fazer discípulos? Né? Temos aí essa indagação, né, para nós, o que significa fazer discípulo? Né? E discípulos de quem nos mandou fazer? Né? Quem nos mandou fazer esses discípulos? Primeiro vamos entender assim, algo muito importante, né, que é a evangelização e o discipulado. Jesus nunca separou essas duas coisas. A igreja moderna é que assim o faz, né? Separa essas duas coisas como se uma fosse excludente da outra. Mas na verdade o Senhor Jesus Cristo, ele evangelizava enquanto fazia discípulo e fazia discípulo evangelizando. Né? Aqui nesse círculo, portanto, nós temos a grande comissão, né, exemplificada por meio de um diagrama. Jesus, na grande comissão, ele estabelece 4 ordens. Primeira ordem de ir, né, a ordem de fazer discípulo, a ordem de batizar e a ordem de ensinar a guardar todas as coisas. Desses 4 verbos, é claro que o cerne da grande comissão não está em ir, não está em batizar, não está em ensinar, mas o cerne está em fazer discípulo. Essa é a mensagem central da grande comissão. Então, como Jesus entendia isso? Jesus, portanto, nunca estabeleceu um ponto de corte entre a evangelização e o discipulado. Mas ele percebia que ao anunciar a palavra, ao evangelizar, ele também se aproximava das pessoas a fim de construir um discipulado, a fim de fazer com que a sua vida pregasse e houvesse uma concordância entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Amém? Como discípulos de Jesus, portanto, entenderam. Vamos analisar um pouco esse contexto, assim como os tessalonicenses, como foi o exemplo do nosso texto, entenderam, né, a ministração de Paulo e a maneira como Paulo fez discípulos entre eles. Né? Primeiro, os discípulos não tiveram dúvidas alguma, né, de como executariam essa ordem que Jesus deu a eles. Por quê? Porque Jesus estava pedindo algo para eles fazerem que eles já haviam feito. Né? Nos nossos relacionamentos discipuladores, nós precisamos construir essas pontes. Né? Então, o relacionamento discipulador, ele tem 3 pilares. Né? O primeiro pilar é chamar. Para você construir um relacionamento discipulador, você precisa chamar alguém, né? Você precisa fazer como Cristo, né?
intencionalmente investir na vida de alguém. Após chamar essa pessoa, você vai agregar esta pessoa, né? Você vai se relacionar com esta pessoa a fim de levar ela ao terceiro estágio do relacionamento discipulador, que é aprofundar, é fazer com que essa pessoa cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E nós vamos fazer isso por meio de atividades simples, né? O relacionamento discipulador, ele também é um encontro semanal, onde nesse encontro semanal você se reúne com uma pessoa, você vai estar orando por essa pessoa, você vai estar prestando conta com essa pessoa, né? Perguntando a ela como está a leitura bíblica, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com os seus familiares, né? Como é que está, como foi a sua semana, né? E há um tempo também onde você vai trazer uma palavra de Deus ao coração dessa pessoa, que o discipulador vai trazer uma palavra de Deus ao coração do discípulo. E nesse encontro informal, que pode ser, né, tomar um café, pode ser no momento, né, de uma das refeições, pode ser um encontro casual em uma lanchonete, nesse momento onde haverá esse encontro entre o discípulo e o discipulador, onde você mostrará como fazer isso na prática. Então, não basta apenas você dizer ao seu discípulo como ele deve amar as pessoas, mas você tem que exemplificar isso por meio da sua vida. Os discípulos, portanto, não tinham dúvida sobre o como fazer discípulo, porque Jesus mostrou a ele, né? Jesus tem aquela temática que nós até abordamos em aulas anteriores, que Jesus primeiro fazia tudo e dizia, né, observem, né? E os discípulos observavam ele fazendo, ele pregando, ele ensinando, ele curando, né? E depois chegou um momento desse discipulado de Jesus, porque Jesus passou 24 horas com seus discípulos durante 3 anos, né? Olha, a carga horária aí não foi pequena, né? E chegou um momento em que Jesus, pronto, vocês estão prontos para fazer 50%. Então, vão, prega o evangelho. Então Jesus deixou eles fazer parte da tarefa. E eles sabiam como fazer porque viam Jesus fazer, né? E chegou um tempo em que Jesus agora disse para eles, agora tudo nas mãos de vocês, né? Agora é com vocês, que é o período onde os nossos discípulos, né, eles agora vão alcançar outros discípulos para a glória do nome de Jesus. Então, não é apenas uma ordem que Jesus dá. Jesus também dá uma estratégia. Jesus mostra para eles como fazer discípulos. Amém? Então, a grande comissão, ela pode ser resumida em outras palavras da seguinte forma, né? Jesus dizendo, faça como eu fiz. Se parecer impossível para vocês, não se preocupem. Eu vou capacitá-los. Eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês encorajando, supervisionando para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Jesus disse no final da grande comissão, estarei convosco todos os dias. Então, fazer discípulo, nós temos um modelo, é fazer como Jesus fez. Mas nós precisamos ter exemplos também na nossa igreja local. Voltamos agora para o texto de Tessalonicenses, capítulo de número 2. O apóstolo Paulo diz aqui, né, no capítulo de número 6, diz assim, versículo 6, também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vocês, qual a ama que acaricia os seus próprios filhos, né? Paulo agora estabelece aqui algo maravilhoso, porque ele está dizendo para aqueles irmãos, vocês observem, né, como eu estive entre vocês, a maneira como eu fiz discípulo entre vocês, eu abri mão dos meus direitos e eu fui carinhoso com cada um de vocês, assim como uma mãe acaricia os seus filhos, né? É impressionante isso, porque quando nós olhamos que Paulo, nessa relação discípulo-discipulador, ele usa o exemplo de mãe, e é exatamente isso que nós precisamos ser na vida dos nossos discípulos, né? A mãe é aquela que fornece o amor, o cuidado, o carinho, sem muitas vezes receber isso em troca, né? E como
discipuladores, nós somos chamados por Deus a se relacionar com as pessoas e primeiro dar carinho, atenção, cuidado para então receber isso. É interessante que eu lembro quando eu era ainda criança, ia jogar bola e chegava, né, jogava as meias sujas e de repente aquela mesma meia, que há um tempo estava dentro da gaveta, né, lavada, branquinha novamente, e esse processo todo eu não acompanhei, né? Eu só percebi que eu coloquei ela suja lá. Por trás disso aí tinha alguém que, por causa do carinho que tinha por mim, lavava, né, guardava para que eu pudesse ser mais uma vez, usar mais uma vez aquela meia, né? Então nessa ilustração mostra o que um discípulo tem que fazer pelo seu, né, o que um discipulador tem que fazer pelo seu discípulo. Amém? Vamos lembrar que Jesus, portanto, mostrou como fazer, né? Ele viveu, a exemplo de Paulo, a exemplo de Jesus. Nós como os discípulos de Jesus, nós precisamos mostrar como fazer, né? Me lembrei agora de um episódio, né, de um pastor que ele conta, né, que ele estava indo para palestrar em uma das cidades e ele precisava, portanto, pegar um táxi. E nesse dia ele disse assim para Deus, né, Deus, envia um taxista que esteja precisando ouvir a tua palavra. E ele disse, naquele dia Deus ouviu a sua oração e enviou um taxista e ele ministrou a palavra ao coração daquele taxista que estava precisando, e aquele taxista, né, veio a se tornar um discípulo de Jesus Cristo, né? Interessante que o RD, né, o relacionamento discipulador, implica, né, quando nós abrimos mão, né, de muitas coisas que temos até direito, com o objetivo maior de alcançar a vida e o coração das pessoas, né? Fazemos discípulos de quem? Essa pergunta nós vamos responder, né? E aqui é onde a gente encontra uma questão paradoxal, né? Porque embora isso pareça um paradoxo, mas a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos nossos próprios discípulos dele. Então nós somos chamados para fazer discípulos de Cristo com os nossos próprios exemplos. É isso que Paulo diz aqui em Tessalonicenses, capítulo 6. Né? Ele diz, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então o RD é um chamado às pessoas a ser discípulos de Cristo por meio da nossa vida, né? Elas precisam viver como, elas precisam ver pessoas que vivem como Cristo e nos imitar, né? E viver como nós vivemos, né? Então primeiro nós fazemos nossos discípulos, né? E esses discípulos viverão como Cristo, porque nós vivemos como Cristo, né? Então, embora isso pareça paradoxal, mas fazemos nossos discípulos que são discípulos próprios dele. Amém? Então, mais do que um jeito, mais do que um programa, fazer discípulo é um jeito de ser, né? Um estilo de vida como esse que eu contei, né? do pastor. Me lembro também do exemplo próprio meu, né? Que estava pedindo a Deus, orando a Deus, Deus, né, coloca no meu coração que eu seja um discípulo do Senhor realmente na prática e não somente na teoria. Comecei a orar para que Deus colocasse pessoas na minha vida para que eu pudesse então me relacionar com essas pessoas e levá-las a Cristo. E a partir do momento em que eu fiz essa oração, Deus começou a colocar várias pessoas na minha vida para que então eu pudesse resplandecer Cristo na vida dessas pessoas. E eu convido você a fazer isso também, né? É um caminho muitas vezes difícil, mas é um caminho prazeroso. Amém? Agora existe uma grande barreira em tudo isso, que é o fator agenda, né? Para trabalharmos a questão do RD, nós precisamos repensar a nossa agenda. Aqui nós temos alguns dados que talvez até choquem, mas precisamos ter esse impacto
para que possamos repensar a nossa prática como os discípulos de Jesus, né? Jesus chamou 12 homens para conviver com ele 24 horas por dia. E ele fez isso durante 3 anos. Para fazermos discípulos, nós precisaremos cortar algumas das nossas atividades que estão na nossa agenda para incluir pessoas no lugar, né? Então, se queremos de fato fazermos e construirmos relacionamentos discipuladores, nós precisamos eliminar da nossa agenda muitas coisas que até nós temos direito, né? Quem não tem direito a ir ao cinema 2 vezes na semana, quem não tem direito a jogar bola, né, depois de um expediente cansativo, né? Quem não tem direito a assistir 3 horas de televisão depois que chega do trabalho, né? Nós até possuímos esses direitos, como o apóstolo Paulo fala aqui na carta de Tessalonicenses, né? Ele diz que verso 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, né, exigir a vossa manutenção, eles assim, todavia, não fizemos, né? Ou seja, Paulo abriu mão do direito de ser sustentado por aquela igreja com o objetivo de fazer discípulos e de ensiná-los, né, a viver nesse caminho. Então, se queremos de fato construirmos relacionamentos discipuladores, nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos direitos em prol da obra do Senhor. Amém? E aqui nós temos, portanto, um ciclo vicioso, né? O que tem sido uma barreira, pastor Renato, para que nós como igreja possamos produzir novos discípulos, possamos fazer discípulos e cumprir a grande comissão? Primeiro, a questão dos programas, né? Nós temos muitos programas nas igrejas e esses programas acabam acarretando, né, na falta de tempo, né, no ativismo que nós não paramos, né, correndo para lá e para cá, o fazer acima do ser. Isso gera, né, se nós não temos tempo, nós não paramos para formar novos líderes. Se nós não formamos novos líderes, nós sobrecarregaremos o pastor. Então o pastor vai ter que fazer tudo, porque não tem as pessoas ao seu lado para que ele possa distribuir as tarefas. Amém? Os ladrões do nosso tempo, a estatística já vai nos apontar nesses dados, nós vamos ficar alarmados que eu havia anunciado assim. Primeiro, essa pesquisa, né, brasileira, ela vai demonstrar, de 2015, vai apontar que 48% dos brasileiros usam internet, dos quais 26% todos os dias. Eles ficam conectados, né, em média 4 horas e 59, vamos arredondar aqui para 5 horas. Né? Em média, né, os brasileiros ficam conectados à internet, né, 5 horas todo dia. Eu acredito que os crentes devam também entrar nessa estatística, né? E aos finais de semana, é claro que esse número, né, ele é reduzido para 4 horas e 24 minutos. E aquelas pessoas que com o ensino superior, a média diária, né, sobe. Em vez de 5 horas, vai para quase 6 horas, né, de segunda a sexta-feira. Meus amados irmãos, quanto tempo nós temos desperdiçado, né? E não somente isso, existe outro ladrão do nosso tempo que também é a televisão, não é? Segundo essa pesquisa aqui do Ibope, cada telespectador brasileiro, ele perde em média na televisão, né, cerca de 5 horas, né? E isso, se a gente for contabilizar aí o dia, né? Então isso significa que os brasileiros passam 3 meses inteiros durante o ano ligados na televisão. E isso aqui, nesses dados, não está, né, atualizado hoje com a questão da modernidade, né? A Netflix e as demais formas aí de você estar conectado à televisão. Se a gente for colocar a questão das séries, a gente vai aumentar esse tempo aí. Como discípulos de Jesus, nós precisamos observar esses dados e
mudar, né? Não adianta a gente perceber que estamos errando e não tomar nenhuma iniciativa na direção de mudarmos esse quadro. Amém, amados irmãos? Os discípulos de Jesus comparados aos nossos discípulos. Nós vamos terminar essa aula fazendo esse quadro comparativo, né? Qual a diferença dos discípulos que Jesus produziu para os discípulos que nós temos produzidos nos dias de hoje, né? 5 diferenças que nós queremos basicamente listar. Amém? Vamos lá. Primeiro, discípulo moderno versus discípulos de Jesus. Os discípulos modernos, eles é realizado com pessoas convertidas. Interessante isso aqui, né? Quer dizer que o discipulado moderno, ele é realizado com pessoas convertidas. A pessoa converteu na igreja, então a gente chama a pessoa para participar do discipulado, né? Mas a pessoa já é convertida. E observe que a ideia do relacionamento discipulador é você começar um discipulado com um descrente, com uma pessoa não crente, né? Você vai se relacionar com essa pessoa, construir um relacionamento discipulador com ela, orar por ela, se encontrar com ela uma vez por semana, né? Ministrar sobre a vida dela, né? A graça, uma palavra, né? Exortação, encorajando, caminhar com ela a fim de levar ela a Cristo. O discipulado de Jesus era diferente, né? É realizado com pessoas interessadas, pessoas que, né, estavam interessadas em ouvir a palavra de Deus. Outra diferença marcante é que o discipulado moderno é baseado apenas em uma série de estudos, né? Ou seja, para nós o discipulado é a revista, né, do discipulado que nós ministramos aos novos crentes. Para Jesus, o discipulado é baseado em um relacionamento, né? Vamos lá. Então, a diferença, né, de Jesus que nós encontramos aqui, outra diferença é que o discípulo, né, na igreja, o nosso discipulado, ele prepara apenas para o batismo, né? Enquanto que o discipulado de Jesus é um desenvolvimento pessoal, né? E em pequenos grupos. Jesus chama ali 12 homens, ministra aqueles 12 homens, né? Constrói um relacionamento pessoal com aqueles 12 homens, mas o objetivo de Jesus não é só prepará-los para o batismo, mas é prepará-los para a vida, né? E por último, a diferença é que no discipulado moderno a responsabilidade é do pastor, ou dos líderes por ele nomeado, né? Pastor que se vire, pastor que discipule. Se essa igreja não está discipulada é porque o pastor não discipulou. Mas no discipulado de Jesus a responsabilidade é de todos os cristãos, né? A responsabilidade é da igreja, né? Nós somos chamados por Jesus não para sermos membros, mas para sermos discípulos dele para a glória de Jesus. Amém? Eu quero terminar esse texto, né, evocando aqui algo poderoso da palavra de Deus, que é ainda terminando o texto de 1 Tessalonicenses 2, capítulo 8, que diz assim: assim, querendo-vos muito estarmos prontos a ofereceres não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso é que vos tornasse muito amados de nós. Então Paulo termina, né, esse compêndio sobre RD, que é o 2º capítulo de 1 Tessalonicenses, dizendo que ele estava pronto a oferecer àqueles irmãos não somente o Evangelho, mas a própria vida, né? Interessante, porque ele terminar dizendo a você que se você quer de fato construir um relacionamento discipulador, você precisa primeiro entender o que é o RD, né? O RD não é ministração de conteúdo, o RD não é você dizer à pessoa o que fazer, mas você viver, mostrar à pessoa a vida de Cristo por meio da sua vida, né? Então, primeiro você exemplifica, depois você explica. Isso é o relacionamento discipulador, né? Para que
serve o relacionamento discipulador? O relacionamento discipulador serve para que você alcance pessoas para a glória do nome de Jesus. Discorrendo aquelas 3 etapas, né? Chamar, agregar e aperfeiçoar. Esse é o papel de cada discípulo de Jesus, né? Fazemos isso de acordo com essa palavra de Paulo de 3 formas, né? De 2 formas, como uma mãe e como um pai. Como uma mãe cuidando, zelando, né? Apacentando, e como um pai exortando, ensinando, né? Eu lembro muito do exemplo que o discípulo e o discipulador como um pai ensinando um filho a andar de bicicleta. É interessante esse exemplo, porque quando nós estamos ensinando o nosso filho a andar de bicicleta, nós sabemos que ele vai cair muitas vezes. Mas quando ele cai, a gente vai lá e exorta. A gente não diz pare, a gente não diz como você não fez aquilo que eu mandei, por que você caiu. Não, a gente simplesmente exorta ele a continuar, né? Que um dia ele vai acertar. Né? E quando ele acertar, nós estaremos lá para aplaudi-lo, né? E glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero exortar você que é líder, né? Você que é membro da IBIP, a se tornar um discipulador, né? A investir na vida de pessoas intencionalmente com o objetivo de levá-los a Cristo. Amém? Queremos agradecer a todos vocês, né? Chegamos, aliás, ao final da nossa aula. Que Deus abençoe ricamente o seu coração e você possa, né, não é inscrito no canal, possa se inscrever em nosso canal. Você, se não ativou o sininho das notificações, ative o sininho para que na próxima aula você seja notificado e esteja conosco para crescimento, né? E para possa aprender mais sobre a visão da Igreja Multiplicadores. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém?